E aí, povo bonito, como vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Não sei que horas que vocês estão me assistindo aí, mas o que eu sei, o que eu posso afirmar, é que aí do outro lado tem alguém que morre de medo de fazer uma audiência de instrução e julgamento civil. Acertei? Acertei, né? Não se preocupem, esse sentimento é completamente normal, principalmente se você for recém-formado ou se você já se formou há algum tempo, mas, né, não foi ainda em alguma audiência, acabava ficando mais ali, né, no peticionamento e agora vocês precisam comparecer em uma audiência e vocês não fazem ideia do que fazer ali na hora. Gente, normal, completamente normal. Eu já tive esse sentimento, inclusive na minha primeira audiência, foi uma audiência de conciliação, que é até um rito bem mais simples. Gente, eu tremia, eu suava, eu tive uma crise de ansiedade ali na hora, porque assim, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo de ter um curso assim que eu preparei com tanto carinho, falando todo o passo a passo que vocês têm, né, que vocês devem fazer para fazer uma audiência legal, uma boa audiência, tá? Então vamos aqui seguir. Vamos ver aqui primeiro, né, uma introdução, uma coisa mais prática, mais geral, e depois a gente parte para a parte mais técnica, né, de legislação, porque é muito importante que vocês saibam também onde tudo que eu vou falar aqui está escrito no nosso CPC. Beleza, galera? Vamos então aqui começar a nossa aula. Colocando aqui os slides para vocês. Meu nome, então, é Isadora. Eu sou mestre em propriedade intelectual, sou doutoranda em direito público, sou advogada, sou professora, mas eu sou mais professora do que advogada, especialista em direito civil e em processual civil, e a gente vai junto aqui caminhar pelos procedimentos, pelas etapas da audiência civil de instrução e julgamento. Bora lá? Ah, detalhe, o meu Instagram é @IsadoraMorafé, eu tenho um canal no YouTube também, só colocar meu nome, lá tem várias informações bem legais para vocês, então se inscrevam e podem entrar em contato comigo sempre que vocês precisarem. E bora lá então, finalmente começar. Galera, é o seguinte, primeiramente é muito importante que vocês entendam a importância de uma audiência de instrução e julgamento dentro de um processo civil, tá? Essa audiência de instrução e julgamento é muito importante porque é onde vocês vão conseguir colher a prova oral, né? Esse é o momento destinado a essa colheita desse tipo de prova, né, que é a prova oral. Então é aqui na audiência de instrução e julgamento que as partes, né, as testemunhas e às vezes os peritos, e aí eu vou falar sobre isso já já, eles vão apresentar os seus depoimentos diretamente para o magistrado, tá? Diretamente para o juiz. E esses depoimentos são muito importantes, porque são eles que vão ajudar aí, né, naquela formação do convencimento do juiz. É com base nesses depoimentos que o juiz, né, também, né, vai decidir sobre o mérito da causa daquela situação ali, daquela lide. Beleza? Então, a audiência de instrução e julgamento, ela é um dos atos mais significativos do nosso processo civil. E ela é aplicada nas ações que vão seguir o procedimento comum, tá? Que é o procedimento que é utilizado quando aquela causa não demanda, né, legalmente um rito especial, que é quando o nosso legislador não tiver previsto aí nenhum tratamento específico para alguma ação, né, para algum determinado tipo de ação. Isadora, não entendi. Como assim? Me explica direito. Galera, é o seguinte, existem algumas determinadas ações, algumas demandas, né, algumas temáticas no direito que, por conta das suas particularidades, por conta da complexidade desses temas, eles vão precisar de um procedimento diferenciado. Tá? E aí, em algumas dessas situações, o nosso legislador ele optou por criar algumas audiências com ritos próprios, né? Audiências que vão estar ali adaptadas às especificidades aí de cada caso, dependendo do tema. Tu pode me dar um exemplo, Isadora? Porque eu não estou conseguindo visualizar ainda quais seriam essas ações. Por exemplo, ação de alimento, né? As ações que tratam ali de uma pensão alimentícia. Nessas ações, a audiência de instrução e julgamento vai seguir um rito um pouco distinto, tá? Vai seguir um rito ali que vai ser adequado a todas as particularidades, todas as peculiaridades de uma demanda alimentar, beleza? Então, a audiência que a gente vai estudar aqui agora é a audiência do procedimento comum,
tá? Que é a audiência que é aplicada na praticamente todas as ações, com exceção nessas, né, que a própria lei vai determinar aí um rito específico. Isadora, e por que você escolheu falar sobre a audiência de instrução e julgamento nessa aula? Porque, gente, ao longo da carreira de vocês, essa vai ser a audiência que vocês vão mais fazer, tá? E uma outra coisa, né? Vocês sabendo, vocês dominando aí essa audiência aí do rito comum, vocês podem estar melhor preparados para enfrentar, né? Para entender um rito especial. Por quê? Porque tem muitas técnicas, muitos fundamentos aqui que a gente vai aprender para a audiência de instrução civil que são aplicáveis também nas ações de procedimentos especiais. Tá? Existem algumas particularidades, algumas coisinhas que mudam aqui, outra ali, mas no geral muitas regras se aplicam também aos ritos especiais. Tá? Então, vocês entendendo aqui como que funciona o procedimento comum, a audiência no procedimento comum, vocês vão conseguir aí descomplicar, desmistificar, desenrolar qualquer outro tipo de audiência que exija aí, né, um tratamento especial. Beleza? Combinado? Vamos seguir. Tá, Isadora, e como que eu posso me preparar para essa audiência? Como que eu faço, então, para estudar o caso? O que eu tenho que saber para ir para essa audiência? Meu Deus do céu, me ajuda. Gente, é o seguinte, antes de vocês participarem de uma audiência, vocês têm que estudar o processo. Né? Vocês não vão chegar ali na audiência de instrução e julgamento sem saber do que aquele processo está falando. Então, leitura atenta de todo o processo. Tá? Vocês têm que entender sobre o que aquela audiência vai tratar, para que você consiga atuar com, né, profissionalismo durante todo o ato. Isadora, meu Deus, eu não tenho tempo. Meu chefe falou agora que eu tenho que ir para a audiência amanhã, porque ele não vai poder, eu vou ter que ir no lugar dele, eu tô desesperada. Eu não sei agora, o processo é muito grande, eu não vou ter tempo, meu Deus, me ajuda. Calma, pessoal, calma, pequeno alecrim dourado, vamos aqui, pequeno gafanhoto, vamos aqui, respira, que eu vou dar uma dica do que vocês precisam, pelo menos, saber para fazer uma boa audiência. Isso aqui, ó, é dica de qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer pessoa, assim, do direito, qualquer técnico, servidor, que vocês forem perguntar o que eu tenho que ler para chegar numa audiência e fazer um bom trabalho, mesmo sem ter tido tempo de ler o processo inteiro. Gente, primeiramente, no mínimo leiam petição inicial, né? A contestação, a impugnação e a decisão de saneamento, tá? É muito importante que vocês leiam todos esses documentos com muito cuidado. Por quê? Porque se vocês não tiverem conhecimentos do que aquela demanda trata, vocês não vão saber o que perguntar. Vocês não vão saber o que responder. Vocês não vão saber como impugnar alguma pergunta feita pela parte contrária. E vai demonstrar ali para o juiz, para o seu cliente, para outro advogado, que você está completamente despreparado para aquela audiência. Então, foquem nessa leitura desses documentos. Então, petição inicial, né, que vai ser a proposta, né, o que está acontecendo, qual foi o direito que foi ferido aí para que essa pessoa quisesse entrar com a demanda judicial. Então, a causa de tudo é a petição inicial. Depois, a contestação, que é a defesa do réu. Depois, a impugnação, se tiver alguma. E a decisão de saneamento, tá? Isadora, o que é decisão de saneamento? Calma. Já eu falo sobre ela. Porque, além disso, vocês, nessa decisão de saneamento, dentro da decisão de saneamento, vocês têm que verificar quais são os pontos controvertidos aí desse conflito. Né, é na decisão de saneamento ou então na ata de audiência de saneamento que esses pontos vão estar, tá? Esses pontos controvertidos, o que são, Isadora? Os pontos controvertidos, gente, são quais são os aspectos? São as características, as situações em torno das quais vai girar ali a produção de prova durante aquela audiência. Então, quando você sabe quais são os pontos controvertidos do processo, vocês vão estar bem mais preparados para conduzir a prova oral. Vocês vão saber o que perguntar, o que responder e o que impugnar, o que é importante e o que não é, tá? Tá, Isadora? Mas me explica aí essa decisão de saneamento. Por que é tão importante eu olhar essa decisão de saneamento? Gente, a decisão de saneamento é onde o juiz ele vai colocar ali todas as questões que devem ser provadas,
Ele vai falar assim, olha, deve ser provado isso e quem vai ter o ônus da prova de provar isso. Isso deve ser provado e deve ser provado pela parte autora. Isso deve ser provado e deve ser provado pela parte ré. Então, é um aspecto muito importante aí na estratégia de audiência de vocês. Lerem a decisão de saneamento e verificar os pontos controvertidos. Quais são os tipos de prova, quais são as provas que o juiz está querendo e quem é responsável por provar, né, por produzir esse tipo de prova. Se é a parte autora ou se é a parte ré. Meu Deus, Isadora, tô olhando aqui o processo, não tem isso não tem saneamento do processo. Meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Nada. Você não fez nada de errado. Infelizmente, na nossa prática isso acontece com alguma frequência, tá? Às vezes o juiz ele não faz ali um saneamento do processo. E aí o que você como advogado tem que fazer se por acaso o juiz marcar uma audiência de instrução, julgamento, sem ter feito o saneamento do processo. Se por acaso isso acontecer, e pode ser que porventura, né, em algum período aí da tua carreira aconteça, vocês vão entrar com recurso, que é o recurso de embargo de declaração. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu anotar aqui para vocês, se não tiver um saneamento, entrar com embargo de declaração, tá? O embargo de declaração, vocês vão aqui, ó, fundamentar na omissão, tá? É muito importante que vocês entrem com embargo de declaração, alegando omissão, para que o processo ele seja conduzido de maneira correta. Tem que ter o saneamento, tá? Todo mundo precisa saber quais são as questões que vão estar em jogo naquele processo. Quais são as provas que devem ser produzidas naquele processo e quem que tem que produzir aquelas provas, tá? Então, essa é a parte da preparação da audiência. É o que vocês têm que fazer para ir no outro dia ali realizar essa audiência, tá? Então, vocês têm que não só conhecer os fatos do caso, né? Ler a petição inicial para saber o que aconteceu. Vocês precisam entender a estrutura processual. Vocês precisam estar preparados para garantir que os direitos dos seus clientes eles sejam defendidos de forma correta. Tá? Então, é por isso que é muito importante, talvez vocês já tenham feito ou já estejam fazendo, é muito importante que vocês procurem fazer uma especialização na área que vocês forem atuar, né? Direito civil, direito processual civil, direito de família, mas sempre fazer, né, uma especialização também na parte processual, não só na parte material. Isadora, eu quero ser advogada, sei lá, consumerista, ou eu quero ser advogada de direito de família, eu quero ser advogada da parte de direitos reais, de sucessão. Não importa o direito material que você vai atuar, você tem que saber processo civil, você tem que entender quais são os recursos, o que é uma impugnação, como impugnar, porque olha aí, ó, muitas pessoas, né, acabam não sabendo que, se por acaso o juiz não fizer uma decisão de saneamento, tem que entrar com embargo de declaração. Por quê? Porque não lembra como que funcionam os recursos no processo civil. Então é muito importante. Meu Deus, Isadora, é muita coisa, eu não vou aprender nunca. Vai sim, claro que você vai aprender. Tá? Tem coisas que a gente aprende assim, estudando, tem coisas que a gente aprende na nossa prática, tem coisas que vocês não vão aprender nunca. E é isso, ó, bota isso na cabeça que as coisas vão fluir muito melhor na vida de vocês. Não fiquem desesperados, não fiquem com medo, vai fluir. O que importa é que vocês estão aí do outro lado assistindo essa aula para saber como fazer. Então, o básico, o geral do que vocês precisam saber, do que vocês precisam ter, vocês vão aprender aqui comigo, tá? O resto, né, o nervosismo vai saindo com a prática. À medida que vocês forem fazendo audiência, o nervosismo vai acabando, vai saindo. A gente fica com medo, meu Deus, e se eu não souber o que perguntar? E se eu fizer uma pergunta ruim? Se fizer uma pergunta ruim, o máximo que vai acontecer é o juiz falar, não, essa pergunta é irrelevante, faça outra. Ou mandar você reformular a pergunta. Completamente normal, isso acontece com qualquer advogado. Já aconteceu várias vezes comigo. De eu formular uma pergunta e a pergunta não está bem formulada, o juiz pediu para eu refazer, ou eu fazer uma pergunta que o juiz considera irrelevante e ele, né, indeferir aí minha pergunta. E tudo bem, tá? Não fiquem nervosos, acontece com os melhores, tá? E vai acontecer com vocês também. Então, entenderam essa primeira parte aqui de como que vocês têm que se preparar para a audiência
Já anota aí o que vocês têm que ler. Petição inicial, contestação, impugnação e decisão de saneamento, se você não tiver tempo de ler o processo inteiro. Porque se tiver tempo de ler o processo inteiro, com todos os despachos, tudo lindo, tudo direitinho, leia o processo todo, tá? Isso aqui é só nos casos que você não teve tempo. Meu Deus, já é amanhã a audiência, meu chefe me avisou em cima da hora. Tranquilo, galera? Vamos pro próximo vídeo, que a gente vai falar, então, no próximo vídeo, sobre o dia da audiência. Meu Deus do céu, chegou o dia da audiência, o que eu faço? Tô esperando vocês no próximo vídeo pra gente falar mais um pouco sobre isso, ó. Um grande beijo e até lá.